Louvado seja o Senhor, porque Ele me mostrou as maravilhas do seu amor. Palavras de Davi, no Salmo 31. Davi escreveu esse salmo, belíssimo, após Deus responder à sua oração. Você que está acompanhando comigo essa jornada nos Salmos, você percebeu que Salmos 28, 27, 29, Davi está numa súplica muito séria diante de Deus. Ele está recebendo ameaças de morte. Pessoas querem literalmente cortar a sua cabeça. E numa situação dessas, recebendo ameaças de morte, boatos mentirosos sobre sua vida sendo espalhadas por todos os cantos de Jerusalém e fora de Jerusalém, Davi está num estresse muito grande, um estresse emocional, ele está com a sua estrutura psíquica, mental completamente devastada, e ele vai buscar a Deus em oração. E como esse salmo nos diz, o que Davi pede é que Deus incline os seus ouvidos. Eu acho muito linda essa expressão. Ele pede: Deus, inclina os teus ouvidos para as minhas súplicas e me ouve. Ou seja, Deus, vem para perto, me proteja, me consola, porque se não for o Senhor do meu lado, eu vou recorrer a quem? Eu perdi todos os meus companheiros, todos os meus aliados, todos agora querem o meu mal, e eu só tenho um Senhor. Portanto, vem para perto e inclina os teus ouvidos. E outra coisa que você vai perceber nesse salmo, Salmo 31, é que é uma oração muito repetitiva. Leia os salmos anteriores, você vai perceber que as mesmas coisas que Davi está pedindo aqui são as coisas que ele pediu anteriormente. Isso é uma coisa interessante sobre a oração. A oração é uma atitude repetitiva, só que ela é diferente de um mantra. Por quê? Um mantra é aquilo que você repete com a boca, mas não é aquilo que o coração está dizendo. A gente não quer encorajar você aqui a viver um mantra espiritual, você ficar repetindo as suas orações, só que ser uma coisa automática, mecânica, sem que o coração esteja participando no processo. Do contrário, o que Davi está fazendo aqui, ele está repetindo as mesmas orações. Silencia os arrogantes, silencia os ímpios. Eles cavaram uma armadilha para mim, que eles possam cair na mesma armadilha que eles armaram contra mim. Esse tipo de coisa, julga os ímpios, julga as nações, julga aqueles que tentam me perseguir. É uma oração repetitiva. Deus me dá proteção. E com quem que a gente aprende essa oração repetitiva no Novo Testamento? Com o próprio Jesus. Vocês orarão assim: Pai nosso que estás no céu. E chega até o momento que diz: livra-nos do mal, dá-nos o pão de cada dia. A oração é uma disciplina repetitiva, mas ela não é uma disciplina mecânica, automática. Porque se você ler o conteúdo do Salmo 31, você vai perceber que é algo que está saindo do fundo do coração de Davi. Então é uma coisa que você precisa aprender no dia de hoje. A oração é sim uma disciplina repetitiva, mas ela não é um mantra. É uma repetição que sai das entranhas do nosso ser. É algo que não é automático, é algo que sai do profundo do nosso interior. Entenda isso. Orar, muitas vezes, vai ser dizer a mesma coisa para o Senhor. Vai ser dizer as suas mesmas lamentações. Vai dizer, às vezes, as suas mesmas alegrias, o quanto você está contente na presença do Senhor. Como amigos que nós temos, muitas vezes, o nosso melhor amigo é aquele que a gente compartilha as mesmas coisas sempre. Isso não é uma coisa ruim, desde que não seja mecânico. A segunda coisa que esse salmo nos ensina é que é um salmo de confissão. O Salmo 31 é um salmo de confissão, não apenas é um salmo de Davi pedir coisas a Deus, pedir que ele incline os ouvidos, que ele julgue os inimigos. É um salmo de confissão. No meio desse turbilhão todo, Davi percebe que tinha algumas coisas dentro do seu coração que estavam fazendo ele perder as suas forças. Eu acho isso muito bonito no Salmo 31. Ele diz o seguinte: me perdoa, eu confesso os meus pecados, porque eles têm secado o meu coração. Eles têm tirado o meu vigor. A minha força se esvai. Os meus ossos se secaram. É como se ele estivesse vivendo uma osteoporose espiritual. Ele se sente quebradiço, fraco. Como ele diz mais para frente, eu me sinto como um vaso quebrado, um vaso em pedaços. E exatamente isso que o pecado faz conosco. O pecado é um veneno mortal para a alma, porque ele nos engana. O pecado é a receita perfeita do auto-engano, porque você desobedecer o Senhor é achar que você está buscando a sua própria independência. Desobedecer ao Senhor é achar que você está no controle. Desobedecer ao Senhor e suas leis é imaginar que, na verdade, eu sei o que eu estou fazendo. E aí, quando você começa a embarcar por essa jornada, você percebe:
que a sua força foi embora, a culpa tomou conta do seu coração e você não tem mais força para nada, o seu vigor vai embora. E é por isso que Davi confessa a Deus: Deus, me perdoa, eu confesso a ti os meus pecados, devolve-me o vigor, devolve-me a vida, me perdoa não pelos meus méritos, mas pelos méritos do Senhor, pela tua muita bondade e pelo teu muito amor. E é exatamente isso que ele faz. No momento em que ele sentiu que estava na contramão da vontade de Deus, ele começou a dar muitos ouvidos às vozes do lado de fora, aos boatos das pessoas que queriam o seu mal. Então a sua mente começou a se concentrar naquilo que as pessoas diziam a respeito dele. Mas eu acho muito bonito que na terceira parte do Salmo, e é com essa que eu quero terminar, ele diz: eu, porém, confio no Senhor. E aqui que vem essa frase maravilhosa: louvado seja o Senhor, porque ele me mostrou as maravilhas do Senhor. Grande é a bondade do Senhor. E aí ele começa nessa guinada, nessa terceira parte do Salmo, dar toda a glória do Senhor. Eu me alegro no Senhor, porque o Senhor me salva, o Senhor me ouve, porque o Senhor inclina os ouvidos para mim, porque o Senhor se importa com a minha angústia. Grande é a tua bondade, a tua fidelidade. Davi começa a exaltar os atributos de Deus e perceber que Deus sempre estava ao seu lado, e é a voz de Deus que tem que consumir os nossos ouvidos, não os boatos que as pessoas dizem sobre nós. Aquilo que Deus diz sobre você é aquilo que realmente tem que estar ecoando no seu interior. E ele termina esse salmo de uma maneira muito extraordinária, não falando com Deus, não falando com si mesmo, mas falando conosco. Ele diz o seguinte: sejam fortes e corajosos, todos vocês que põem a sua esperança no Senhor. Como esperar em Deus? Uma pergunta que eu recebo várias vezes. Como esperar em Deus? Com força e coragem. Esperar em Deus é continuar caminhando com força e coragem. Coragem não é um atributo de pessoas que não têm Deus. Coragem é um atributo de gente que anda com Deus, porque para ter coragem na vida é preciso ter a força que vem do próprio Deus. Para olhar a vida do lado do alto e não ficar se vitimizando pelas coisas que acontecem, mas continuar de cabeça erguida, lembrando que o Senhor está com você. O Senhor é por você, o Senhor está com você. Se você é uma pessoa de disciplina em oração, se você é uma pessoa que confessa os seus pecados rotineiramente, não há dúvidas que você terá coragem para vencer os desafios da vida, Deus estará com você. Então, que essa palavra fique no seu coração. Oração é repetição, sim, mas é repetição que flui do interior do nosso coração. Número 2, nunca se esqueça de confessar os seus pecados diariamente. Do contrário, suas forças irão embora. E terceiro, lembre-se, os atributos do Senhor, a identidade de Deus, o ser de Deus, é aquilo que motiva o nosso coração a continuar alegre, e por isso eu desafio você a ser forte e corajoso, porque se você coloca a sua esperança no Senhor, Deus vai sempre renovar as suas forças, dia após dia, carregando os seus fardos e te ajudando a ir mais longe. Que Deus te abençoe, eu te vejo no próximo vídeo.